O nosso Deus faz milagres, queridos. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho um caroço. Mas talvez você tenha um caroço nos seus relacionamentos. Talvez você tenha um caroço nas suas finanças. Onde estiver o problema, diga comigo, onde estiver o problema, Deus pode alcançar, Deus pode tocar. Você crê nisso? Então diga: Deus, eu tomo posse. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. São tantos testemunhos, gente. Deixa eu contar um agora. Eu acabei de receber, eu terminei a live das 5 às 6, e aí recebi um casal aqui. Deus é bom demais, gente. O irmão Cláudio e a irmã Cirlei, onde é que eles estão? Ali. Eles vieram terça-feira passada, primeiro culto. Eles vieram no domingo, e hoje é o terceiro culto, ou hoje é o quarto? Hoje é o quarto. Então foi domingo, aí voltaram na terça, aí voltaram no domingo agora com o profeta Vinícius Iracete aqui, e hoje é o quarto culto. No quarto culto, eles já vieram decididos para se tornarem membros aqui do nosso ministério. Amém? Nós recebemos vocês com amor e carinho. Que Deus os abençoe. Mas primeiro, quando eles entraram aqui, na primeira vez, a irmã Cirlei olhou para o irmão Cláudio e disse assim, no primeiro culto ela disse, é aqui que nós temos que ficar. Porque sentiram a unção do Espírito Santo, porque sentiram a presença de Deus. Aí isso no domingo, aí na terça eles voltam. Queridos, olha o testemunho dela. Terça-feira passada, uma semana atrás, ela estava desse jeito que eu vou ler aqui para você. Escuta, você que está na internet, preste atenção. Ela tinha diversos problemas sérios na coluna. Isso já há mais de 15 anos. Ela tinha problema na C4, na C5, na C7 e fora o resto, que ela disse que nem sabe. Isso aqui é tudo diagnosticado e sempre acompanhado por médicos. 15 anos. Vários problemas na coluna. Amém? Ela tinha em torno de 10 anos, ela vinha sofrendo com fibromialgia, dores, como ela disse, terríveis. Foi assim que a senhora falou, irmã? Levanta a mão. Dores terríveis no corpo. Além disso, ela sofria há cerca de 10 anos da síndrome do túnel do carpo. Ela disse que eram dores terríveis no corpo o tempo todo, todos os dias. E ela é uma mulher de fé, amados. Eles já eram de outro ministério, um ministério muito importante, muito abençoado. Mas Deus trouxe essa direção para eles virem para cá. E ela ainda sofria de artrose nos joelhos há 7 anos. Ela disse, eu ainda mandei, ela foi me dizendo, eu fui escrevendo, mandei mensagem para ela mesma, para ela ver o que eu escrevi, para ela saber o que eu ia dizer. E ela botou embaixo, amém. 7 anos com artrose nos joelhos, muitas dores no corpo, dores terríveis, como ela disse. Queridos, e terça-feira passada, na hora da oração, o Espírito Santo tirou tudo. Ela está completamente curada, irmãos. Completamente curada. Esse é o Deus que nós servimos. E por isso você tem que estar aqui na terça, por isso que você tem que estar aqui no domingo. Quando não der, você tem que estar ligado através da internet. Porque na verdade são só 2 cultos, fora o culto de jovens, que é outro moverzão do Espírito Santo. Ou seja, são só 3 cultos em 7 dias. É até pouco. Nós teríamos que, na verdade, cultuar a Deus todos os dias, porque o que Ele está fazendo é muito mais, né, meu amado? Nós vamos caminhar, a igreja está crescendo muito. Nós vamos caminhar para mais. Diga, nós estamos caminhando. Diga, nós estamos caminhando. E Deus está mandando. Mandando mais. Mandando mais. A Ele seja a honra, a glória e todo louvor. E como é que a senhora está agora, irmã? Ótima, ela disse.
Com a graça do Senhor. Aplauda mais uma vez. Não é pouca coisa isso, gente. Aplauda bem forte. Amanhã, às 11 horas da manhã, para você que está aqui, para você que está online aí, amanhã às 11 horas da manhã no meu canal, eu vou estar com mais uma live profética, profetizando curas, sinais, ativando vidas, ativando ministérios. Na live de ontem à tarde, queridos, bom, não dá para ficar falando, é tanto testemunho que eu vou ficar contando o tempo todo, não vou pregar a palavra. Mas ontem de manhã, o Espírito Santo me mostrou uma mulher. Ou foi hoje de manhã? Foi hoje de manhã que havia sido violentada. E quando eu falei isso, Deus me mostrou duas mulheres. E aí eu disse, está gravado lá, eu disse, talvez seja uma ou mais. Quando eu disse uma ou mais, gente, eu não sei quantas. Bel, que você lembra quantas mais ou menos? Alguém lembra, gente? Quantas mulheres? Muitas mulheres que chegaram, escreveram ali, pastor, eu fui abusada, eu fui violentada, dos 7 anos até, não sei quando, dos 11 anos até, sei lá que idade. E ali Deus começou a curar almas. Quer dizer que se você está aqui, Deus quer curar o seu físico, a sua alma, a sua família, as suas finanças. Eu sinto que o nosso ministério, pastor Onísio, ele está voltando às origens. De quando nós começamos. Deus está fazendo coisas novas, mas na verdade coisas que já aconteciam, intensificando, potencializando. E se você está aqui, é porque Deus quer incluir você nesse mover profético, nesse mover de libertação, de curas, de milagres, prodígios e maravilhas. Amém, queridos? E nós estamos agora no mês de novembro. Eu não sei nem se eu vou conseguir acabar hoje. E eu vou dizer mais. Nós cuidamos para ter uma certa liturgia, né, pastor? Mas a liturgia que nós seguimos à risca é a liturgia do Espírito Santo. Então, eu ainda desejo um dia de eu começar a pregar. A gente já viu isso acontecer no final do culto. Lembro quando nós estávamos ali na Arita Ragô e foi trazido uma pessoa, um homem, numa cadeira de rodas, e nós oramos por ele, e ele levantou daquela cadeira. Lembro de uma outra vez que foi trazido um outro homem numa cadeira de rodas, e nós oramos e ele não levantou. Mas durante a noite, o Espírito Santo foi no corpo dele, pá. Os médicos tinham dito que ele seria para o resto da vida como um vegetal, estado vegetativo, não mexeria. Eu contei isso na live ontem. Ele numa loucura, ele chegou em casa e acabou vendo a mulher dele traindo ele dentro de casa. E ele se enlouqueceu, foi numa boca de fumo, comprou um revólver e deu um tiro aqui embaixo, que saiu aqui em cima. E os médicos disseram, ele vai entrar e ficar em estado vegetativo para o resto da vida. Mas uma família cheia de fé trouxe ele, a esposa se arrependeu, houve restauração. Mas eles trouxeram ele, eu orei e Deus me disse, eu vou curá-lo. E eu fui orar e eu disse, ó, Deus vai curar ele. Queridos, o único movimento que aquele homem fazia era assim, ó, e eu não estou debochando, mas o único movimento que ele fazia era assim. E ficava repetindo aquilo. Era o único movimento do corpo dele. E à noite, no meio da noite, ele abre a boca e fala com a esposa. De manhã ele levanta da cama e volta a andar. Esse é o poder de Deus, queridos. E eu quero convidar você, quero estimular você que está aqui presencialmente. No domingo agora, nós vamos ter culto de Santa Ceia, não é mesmo, pastor Onísio? Vai ser um culto poderoso. Na terça, e você tem que estar aqui. Na terça que vem, vai ser mais um culto de poder, de prosperidade. Amém, amados? Amém? Está lá o Cristiano e a esposinha. Pensa no milagre que Deus fez na vida deles. Vocês estão trabalhando aí, cara? Estão trabalhando. Quanto tempo de membro vocês são aqui no ministério? 5 meses. A gente não exclui ninguém. A gente não exclui ninguém, gente. Faz só 5 meses que eles estão aqui. E eles já estão trabalhando lá. Você pode dar uma forte salva de palmas a Jesus na vida deles? Pensa num milagre que Deus fez nessa casa.
Pensa num milagre que Deus fez nessa casa. E eu quero dizer, Deus quer fazer um milagre ainda maior na sua casa também. Você crê e recebe? Glória a Deus. Queridos, nós estamos então no mês de novembro falando sobre libertação e batalha espiritual. Eu não vou nem fazer resumo nenhum das outras, da parte 1, parte 2, parte 3, né? Porque não teria como, e nem da parte 4, que foi terça passada. Eu peço para você, pode ser no meu canal até que der, é só a pregação mesmo. Tem ali libertação, batalha espiritual, parte 1, libertação, batalha espiritual, parte 2, libertação, batalha espiritual, parte 3, não tem como errar. Libertação e batalha espiritual, parte 4, hoje é a quinta. Mas na semana passada, só para recapitular, porque eu vou ter que pegar da metade em diante, nós falamos sobre a questão de ter autoridade. Ter autoridade para pegar e mandar o caroço desaparecer no meio de uma live. Eu nem sei onde essa pessoa mora. E simplesmente o caroço ser obrigado a sair. Queridos, o poder de Deus ele é ilimitado. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, se não me falha a memória, que Paulo enviava dos seus lenços e aventais de seu uso pessoal. E diante do que? Desses aventais, não era nem do poder de Deus, queridos, mas era o poder de Deus que estava naquilo que Paulo usava. Porque Paulo era cheio. Sabe qual é o desejo de Deus para você? Que você seja cheio. Que quando você chegar na sua casa vai ser cheia dessa unção. Essas coisas que nós vemos na Bíblia, gente, não é para nós olharmos e contemplarmos de longe, achando que isso é algo inalcançável, algo intocável, algo só para alguns. Não, diga bem alto, isso é para mim. A igreja religiosa tradicional, ela trata isso quase como esculturas do passado, como se essas coisas fossem parte de um museu que trata da manifestação da glória de Deus. Mas o que Deus espera é que nós como igreja manifestemos isso, amados. E eu estou cada dia mais convicto. Se tinha gente que me achava exagerado, pensa que eu estou me sentindo ainda mais convicto, aí cada vez mais forte a fazer e ir cada vez mais longe. E eu sei que Deus me fez assim, e Deus quer fazer você assim. Diga: Deus, eu quero ser exagerado no mergulho na tua presença. E diminuiu, vamos lá. Diga bem alto: Senhor, eu quero ser exagerado na tua presença. Eu quero ser extravagante em tua presença, porque eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Só que esta autoridade que nós podemos inclusive acabar colocando num paninho, esta autoridade ela vem de Deus, ela não é do Samuel, ela não é de um homem, não é do pastor Oniston, ela não é da Manancial, ela é de Deus, e ela está em Deus. Só que ela não está em Deus para Deus, está em Deus para a igreja. E por isso Jesus diz: eis aí vos dei autoridade. Repita comigo: Deus já me deu autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Tá, queridos, então olha só que essa autoridade, você está com dor no ombro? Então seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Pode mover o seu ombro sem dor. Vai, querida, vai, mexe. A senhora também ali atrás? Meu Deus, eu apontei na mesma reta. Move, fica de pé as duas. 3, fiquem de pé as 3. Tem mais alguém com dor no ombro? Levanta aí já agora. Levanta e toma posse também. Então fica de pé em nome de Jesus. Pode mover o ombro sem dor. 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 Recebam cura em o nome de Jesus. Minha irmã, cadê a dor? Está sem dor. Forte aplauso a Cristo, queridos. Senta, minha irmã. A senhora, cadê a dor, irmã?
Desapareceu? Forte aplauso a Cristo. Cadê a dor, minha irmã? Move, move, move. Olha ela fazendo assim, ó. Esse é o Deus que nós servimos. Aplauda mais forte, meu irmão. Eu acabei de profetizar que meu sonho é ser interrompido no meio da pregação pelas curas. Irmã Natália, cadê a dor, minha amada? Ainda está aí? Pai, em nome de Jesus, totalmente. A irmã que está atrás dela, mexe o braço, mexe, mexe forte. Cadê a dor, minha irmã? Passou? Levanta, 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 levanta. Levanta, fica de pé, minha irmã. Fica, isso. Eu declaro cura total em nome de Jesus. Pode mover sem dor. Move forte, minha irmã, move forte. Cadê a dor? Está desaparecendo? Tem certeza? Vamos dar um forte aplauso a Cristo. Eu não tenho medo. Mais forte para Jesus. Eu não tenho medo nem receio disso, porque o próprio Senhor Jesus uma vez orou por um cego, e ele disse para o cego: testa aí. E o cego disse: olha, eu estou vendo os homens como árvores. Ou seja, a visão dele estava voltando. Há milagres que Deus faz assim. Irmã Natália, irmã querida, que eu não consigo identificar quem é, recebam em nome. Isso, a senhora, como é o nome da senhora? Visitante, senhora, como é o seu nome, querida? Glória. Que a glória de Deus esteja sobre a senhora, em nome de Jesus. Forte aplauso a Cristo. Só que esta autoridade, voltando, ela está sujeita a algo. Qual seria esta chave? Nós nos sujeitarmos a Deus, nos sujeitarmos a vontade de Deus, nos sujeitarmos à autoridade de Deus. Contei a história do centurião. Ele chegou para Jesus, um homem importante no meio dos romanos, que já eram mais importantes naquela sociedade. A sociedade da época eram mais importantes do que qualquer judeu. Um cidadão romano era mais importante do que qualquer autoridade do povo judeu. Centurião era um chefe de 100, ele era um oficial. Esse homem era muito importante. E ele chega para Jesus e diz: Senhor, mestre, eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo para o meu servo, vai, ele vai. Eu digo para o outro, vem, ele vem. Eu digo para o outro, faz isso, ele faz. Então me manda, ou seja, me dá uma ordem. Ele estava dizendo: eu me sujeito às tuas ordens. Me manda com uma só palavra e o meu servo ficará curado. Eita glória. O que significa isso? O centurião se sujeitou a Jesus, que para o próprio povo judeu, que era menos importante do que qualquer romano, principalmente por um centurião, Jesus era tido por muitos desses judeus como um andarilho, como um baderneiro, como alguém que só ficava blasfemando. Alguns dos judeus diziam que Jesus era tão... Gente, olha só, que Jesus era tão... Eu vou usar a expressão nada a ver, que eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. Então quando esse soldado, esse oficial romano se coloca debaixo, ele estava indo debaixo disso, chamavam Jesus de beberrão. Mas ele reconheceu que mesmo que dissessem isso de Jesus, ele reconheceu que Jesus estava muito acima dele. Eu lhe pergunto, onde está Jesus na tua vida? E agora eu vou pegar pesado. Sabe por quê? Porque eu quero ver resultados pesados na sua vida. Onde está Jesus na sua vida? Ele está depois do seu time de futebol. Porque ainda existe pessoas que, porque o time de futebol favorito vai jogar naquele dia, a pessoa não vem no culto. Queridos, isso precisa ser exterminado da nossa vida, porque isso é uma afronta tão grande, é um desprezo tão grande. Eu estou indo com você no detalhe. Amém? Porque não tem como nós exercermos autoridade se nós não nos sujeitamos à autoridade. Diga bem alto: não existe possibilidade
de nós exercermos autoridade se nós não nos sujeitarmos à autoridade. Porque essa autoridade vem de Jesus, amados. Ela não é de homens, não é de uma instituição, ela vem de Jesus. Então esses moços de Atos capítulo 19, que nós falamos, os filhos do sumo sacerdote, eles não tiveram autoridade para expulsar o demônio de um único homem, de um jovem, porque eles não estavam sujeitos à presença de Jesus. Entenda que eu não estou querendo sujeitar você a um sistema, ao sistema da manancial, não. Eu preciso que você se sujeite ao nome de Jesus. Para quando na sua casa tiver um problema de enfermidade, você mãe, você pai, você chegar para a enfermidade e dizer: pode sair agora da minha casa, em o nome de Jesus. E vai ter que bater em retirada, meu irmão. As enfermidades e os demônios não fugiam de uma toalha? Porque ela havia sido usada por Paulo. Para ver que nível às vezes nós estamos, que uma toalha tem mais poder do que a nossa própria oração. Diga a Deus: eu não me conformo com isso, e eu vou te buscar de verdade, Deus. Diga: 2021 é o ano da virada, onde eu vou me tornar um crente fervoroso, como eu nunca fui até hoje. Amém, igreja? Amém mesmo? Então nós vamos ver agora, queridos. Vamos repetir. Repita comigo: ter autoridade. Não, mais alto. Ter autoridade está ligado diretamente ao fato de nos sujeitarmos ou não à autoridade de Jesus. E nós temos que entender, queridos, que quando nós desobedecemos a Deus, quando nós desonramos a Deus, nós não estamos nos sujeitando. Nós estamos dizendo que nós sabemos, que é o que nós queremos. É a parábola do filho pródigo de novo entrando aqui. Só que no caso, vamos falar do filho pródigo mesmo, não do irmão. Queridos, o filho pródigo, obrigado, querido, brigadão. Eu pergunto: quando o filho pródigo saiu de casa, ele perdeu todos os direitos que ele tinha, sim ou não? Sim. Sim ou não? Ele perdeu a boa vida que ele tinha? Ele deixou de ser filho? É o que acontece às vezes. A gente não deixa de ser filho, mas a gente sai de debaixo da proteção de Deus, e aí o diabo faz a festa. Faz a festa contra o casamento, faz a festa dele contra os filhos, faz a festa dele contra as nossas finanças. Mas você e eu, nós estamos nos alinhando com a palavra de Deus hoje. Amém, queridos? Nós vamos nos alinhar. Diga: Deus, eu estou aqui para ser alinhado à tua palavra. E um texto que eu quero que vocês peguem agora, Juízes capítulo 6, por favor. Semana passada, ou retrasada, agora não lembro de cabeça, nós pegamos Josué capítulo 7, hoje nós vamos para Juízes 6. Oh Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. No meio da pregação, curas, hein? Como Deus é bom, gente. Imagina o que Deus está fazendo agora nesses pedidos aqui. Imagina o que Deus está fazendo agora nesses pedidos aqui, meus irmãos. Tem roupas, tem fotos, tem chave de apartamento, de casa, de carro, carteira de trabalho, né? Tem documentos aqui de creio eu, processos. Tem contratos. Tem 2 caixinhas que eu não sei o que são. Tem documentos como identidades. Tem o documento do carro. O que você acha que Deus está olhando isso aqui e está achando que a gente é bobo? Não, querido, Deus está vendo isso aqui como demonstrações de fé. E Ele vai atender os nossos pedidos. Quem está comigo, diga amém.
Juízes 6. Olha o título: a opressão dos midianitas. A opressão dos midianitas. Olha o que a Bíblia fala: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então Deus está castigando aqui eles. Olha, gente, se eu dissesse que é um castigo de correção. É como um pai que pega um filho, pega a vara, pega o chinelo e corrige o filho para que ele não erre e não entre num problema maior lá na frente. Amém, igreja? Então, quando Deus faz essas coisas, Ele está nos corrigindo para que nós não entremos em ruína, às vezes perpétua. E aqui Deus então pega o povo de Israel e entrega eles nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Por quê? Porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, prevalecendo, versículo 2, o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Ou seja, Deus entregou Israel na mão dos midianitas, mas até os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente, todos eles se prevaleciam. Por quê? Porque Deus perdeu o seu poder? Não, porque Israel havia perdido a sua autoridade. E eu vou provar para vocês nesse texto. Não vou precisar usar outros textos. Eu vou usar esse texto aqui para você enxergar como é uma questão de autoridade espiritual. Não é uma questão física, mas sim espiritual. Amém, igreja? Versículo 3 mais uma vez: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Queridos, o que é isso senão a própria mão do devorador, queridos? Tudo que eles plantavam, eles não conseguiam comer. Tudo que eles cultivavam, eles não conseguiam comer. Tudo que eles criavam, eles não conseguiam comer. Isso é o que acontece muitas vezes ainda hoje. Às vezes pessoas trabalham, mas parece que não conseguem comer do suor de suas mãos, do seu rosto. Porque vem o que? Vem o devorador e toma tudo. Explicação, ou melhor, o contexto todo aqui dizendo: pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Sempre que você enxergar isso aqui, você vai ver o devorador. Falou em gafanhoto, é devorador. Subiam como gafanhotos em tanta multidão que não... Ei, presta atenção nessa parte do texto. Em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Escute, assim Israel ficou debilitado, muito debilitado, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E olha que interessante, olha como Deus é bom, gente. Que eles fizeram o que era mal. Deus então entregou eles nas mãos dos midianitas, porém o povo começou a clamar. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou o quê? Um profeta. Se você for olhar nos dons, quando Paulo escreve, na verdade a igreja religiosa tem medo dos profetas, porque os profetas mexem realmente com o poder de Deus, e a igreja religiosa não tem acesso a isso, porque é só conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual, ele é essencial para nós não sairmos da palavra, não sairmos
do centro, para não cometermos heresias. Amém, igreja? Mas Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós temos que ter as duas coisas, amém, igreja? Nós não somos uma igreja que pega um texto fora do seu contexto e faz um escarcéu aqui e dá glória a Deus e aleluia. Não. Nós precisamos entender a palavra. Nós precisamos ser conhecedores da palavra. Mas não uma palavra morta, não uma palavra seca, mas uma palavra regada pela presença do Espírito Santo. Uma palavra rema, uma palavra revelada. Amém, igreja? Então o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor. Olha aqui, ó, o ministério profético, ele traz alinhamento. Como eu tenho falado nas lives, como eu tenho ensinado aqui, o ministério profético, ele traz alinhamento. Olha só, Deus falando através do profeta: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Repita comigo: Deus é quem havia feito tudo. Diga: Deus foi quem fizera todas as coisas. Então quem vai tocar na sua filha? Quem vai tocar no seu filho? Quem vai tocar no seu marido? Quem vai tocar na sua esposa? É o Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem convencimento de pecado, gente. É Ele quem convence do pecado, da morte, do juízo. Amém, amados? Só o Espírito Santo pode nos levar até a presença de Jesus. Há umas 3 semanas eu acho atrás, uma mulher mandou uma mensagem numa das lives da manhã dizendo: pastor, eu tenho orado desesperadamente para o meu marido largar o cigarro, e na hora Deus me deu uma palavra profética. Eu disse: teu marido vai largar o cigarro. E eu vou dizer mais, se preciso for, o teu marido vai tentar fumar e ele vai vomitar e nunca mais vai fumar. Queridos, no outro dia, ou 2 dias depois no máximo, muito rápido, talvez tenha sido no outro dia, essa mulher nos procura de novo dizendo, inclusive ela me mandou foto deles, dizendo assim: pastor, meu marido foi tentar fumar, e quando ele fumou, ele vomitou, só que não vomitou normal, ele vomitou até sangue. E ele olhou para aquilo tudo, ele olhou para aquilo tudo e disse: eu nunca mais vou fumar. Eu nunca mais vou fumar. A Deus seja a honra, a glória e todo o louvor, amados. Eu é que vos fiz subir do Egito, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais outros deuses, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então, não é que Deus estava maltratando. Repita comigo: Deus não estava exercendo um castigo como que vingança. Na verdade, o povo estava colhendo exatamente o que havia semeado. Você está comigo? Diga amém. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Eu não vou entrar em detalhes disso, eu falo sobre isso no meu livro, Vencendo em Minhas Lutas. Se você quiser saber detalhes, leia esse livro, e esse livro vai lhe abençoar muito, amém? Ele diz lá: para pôr a salvo dos midianitas, ou seja, ele estava escondendo o trigo num lugar que não era para o trigo, mas não vou poder entrar em detalhes agora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo:
Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor em toda a minha casa, ou na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor dizendo: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Está vendo como a oferta é importante, querido? Olha aí, o pastor está achando uma brecha para falar de oferta. Não, eu não estou achando uma brecha. Eu estou vendo uma porta escancarada para você entrar. Eu estou lhe apontando uma porta gigante para você entrar e acessar a bênção de Deus. Porque quando nós estávamos no mundo, a gente não tinha medo de comprar uma caixa de cerveja, de entrar para dentro de uma garrafa de cachaça, de ir para a noite e gastar o dinheiro que fosse. Agora na igreja, no culto, para prestar honra ao Senhor, aí eu tenho que ser cauteloso, porque vai me faltar. Meu irmão, semente semeada é semente que não falta. Eu vou lhe dar mais uma chance para você dar o melhor amém que você já deu na sua vida, porque esse amém Deus não aceitou. Semente semeada é semente que não falta. O segredo da semente é não comer ela, queridos. Porque quando a gente come a semente, a gente perde ela. Agora quando a gente semeia, a gente colhe. E é interessante que quando a gente semeia, é isso aí, profetinha. Quando a gente semeia uma semente, não nasce outra semente. Diga agora comigo: quando eu semeio uma semente, não nasce outra semente. Meus irmãos, quando eu semeio uma semente, nasce uma árvore que gera muitos frutos, que geram centenas de sementes. Eu quero explicar a glória de Deus aqui para você. Ousado isso da minha parte, né? Mas eu quero explicar a glória de Deus para você. Qualquer ser humano, escute isso, pode pegar hoje uma faca, pegar uma maçã, cortar essa maçã e contar quantas sementes tem dentro da maçã. Agora Deus, Ele sabe contar quantas maçãs tem dentro de cada semente. Deus sabe contar quantas maçãs tem dentro de cada semente. Então não tenha medo de semear. Foi o que Gideão fez. Me espera que eu vou buscar minha oferta. Meu Deus. E o que o anjo disse para ele? Não precisa, afinal vocês já estão sendo afligidos, vocês já estão oprimidos, vocês nem conseguem comer o que vocês plantam, vocês nem conseguem usufruir do gado, das ovelhas, que todo mundo rouba. Então não, fica com a tua oferta, tu está precisando. Não, vai lá e traz a oferta mesmo. Você está entendendo, meu irmão, sim ou não? Sim ou não? Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, que é uma medida, e a carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém um anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão. Meu Deus, que loucura, que momento é esse! E tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, sim, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face.
Porém o Senhor lhe disse, ou seja, mesmo antes já tendo partido, veio uma voz dizendo para ele: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e aí foi, né? Vamos adiante. Naquela mesma noite ele disse: o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai. E aí ele vai, e vai, e vai, e nós vamos indo adiante, e nós vamos indo adiante. Versículo 36. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, escute, aqui está continuando o diálogo, depois você lê o texto inteiro em casa. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia d'água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que, mais esta vez faça eu a prova da lã, que só a lã esteja seca e toda a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Alguém vai dizer: pastor, pelo amor de Deus, o que tem a ver isso com autoridade espiritual? Capítulo 7. Olha o título: Gideão com 300 homens vence os midianitas. A gente não precisava nem ler o texto. No capítulo anterior a gente viu, nós lemos que era tanta gente que não se podia contar. Amém? Quem lembra que nós lemos, diga amém. Então, era tanta gente que não se podia contar. A opressão que os midianitas faziam sobre Israel era tão forte, que os amalequitas aproveitavam, que os povos do Oriente também se aproveitavam de Israel. De tão forte que era a opressão exercida pelos midianitas sobre Israel. Agora eu quero que você olhe para a sua vida, que você olhe para a sua família, que você olhe talvez para o seu passado, ou talvez até mesmo para o seu presente. Aqui nós estamos vendo uma situação que era tão dramática. 7 anos Israel foi humilhado pelos midianitas. Era tão forte a opressão que eles faziam, eu vou repetir, que os próprios amalequitas e também os povos do Oriente vinham e se aproveitavam disso, porque Israel não tinha força para vencer os midianitas. Repita comigo: Israel não tinha forças para vencer os midianitas. Agora nós vamos ver o povo clamando, Deus enviando o seu profeta, Gideão sendo levantado. E agora a Bíblia está me mostrando que durante 7 anos Israel foi oprimido, foi envergonhado, porque ele não tinha força com todo o seu povo, nem com todo o seu exército, de vencer os midianitas. Agora o capítulo próximo está me dizendo que com 300 homens eles acabaram com os midianitas. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos, isto aqui é a prova concreta de que o que estava faltando para Israel era autoridade espiritual. Não faltavam espadas, não faltavam lanças, muito menos gente. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, escuta, olha o que Deus fala para Gideão: durante 7 anos eles são oprimidos pelos midianitas. Amém, igreja? Eles não tinham forças nem para lutar pela plantação deles, pelo gado deles, pelas ovelhas deles. Aí de repente Deus chega no outro dia, porque a autoridade estava restabelecida, e diz o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo.
Deve ter dado um nó na cabeça de Gideão, do tamanho dos 7 anos que eles estavam sendo oprimidos. É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Olha que Deus às vezes vai lhe colocar numa situação tão difícil, porque você antes estava teimando em achar que era você, ou então você estava teimando, pensando que, não, peraí, eu é que tenho que fazer. Meu irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Continue lutando, mas não foque, não coloque todo o centro da luta em você. O centro dessa luta é Deus. Ele quer lutar pela tua casa. Diga, Ele quer lutar pela minha casa e pela minha causa. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gideão. Olha aqui, gente. Então, aqui está dizendo que ainda tinha gente que estava com medo, mesmo Deus tendo prometido, queridos. Quem você é? Quem eu sou? Quem nós somos? Nós somos aqueles que toda hora temos medinho, toda hora estamos apavorados, achando que o diabo vai nos devorar. Meu irmão, olha para o seu pé, olha para o seu pé e diga: diabo, o teu lugar é debaixo dos meus pés. Bate aí em nome de Jesus e diga: porque eu sou filho de Deus, e aqui Deus te colocou debaixo dos meus pés. Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 só ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Então 10.000 não pode ficar, 2/3 foram embora, 20.000, ficaram 10. Ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então Deus estava dizendo: eu vou fazer uma prova agora, e aqueles que eu disser para você, esses vão contigo, esses vão. Agora aqueles que eu disser para ti, esses não vão, esses não vão. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhes disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse Deus a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente de que se retire cada um para o seu lugar. Versículo 9: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque os entreguei nas tuas mãos. Gente, eles foram oprimidos por 7 anos. Diga: 7 anos. E agora, queridos, eram milhares, dezenas de milhares, e não tinham autoridade contra os midianitas. Agora 300, só 300. Chamar toda a equipe de louvor, por favor, venham me ajudar a ministrar. Escute aqui, amados, talvez você se sinta como Gideão. A minha casa, a minha família, Manassés, é a menor de Israel, e eu sou o menor da casa de meu pai. Olha que Deus pegou então o menor dos menores, botou-lhe como líder de um grande povo, de um grande exército, milhares. E aí Deus diz: não, pode tirar esses, pode tirar mais esse, e agora só com esses 300 é que eu vou fazer. Meu irmão, humanamente falando, isso aqui tem coerência, sim ou não? Vou perguntar de novo. Gente, humanamente falando, isso aqui tem coerência, sim ou não? Nenhuma.
Sabe por quê? Porque o poder de Deus, escute, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus fez com que eles fossem poucos e aparentemente fracos, mas o poder de Deus se aperfeiçoou nessa situação. Talvez você se sinta pequeno e fraco para enfrentar as dificuldades no seu casamento, para enfrentar as dificuldades financeiras que a sua família tem enfrentado, para enfrentar talvez as lutas terríveis, as batalhas espirituais que você tem travado. Talvez você se sinta pequeno e fraco para travar essas batalhas, essas muitas batalhas espirituais que o diabo tem lançado contra a tua casa. Mas eu quero dizer que quando nós estamos em Deus, nós podemos ser poucos, podemos ser fracos, podemos até estar sozinhos humanamente falando. No entanto, não estamos sós. O Senhor está conosco, e é Ele quem vai à nossa frente. Receba essa palavra em teu coração. Receba essa palavra em teu coração. Vamos todos ficar de pé. Ele é poderoso para me salvar. Quem pode livrar como o Senhor? Cante isso, cante isso. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos, cante, se levantaram contra mim. Se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. É do Senhor que vem a nossa vitória, queridos. Isso. Cante isso. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar? De novo, cante. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Repita isso. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, cante. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, se levantarem contra mim, diga: o Senhor estendeu sua mão. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. E me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor está te dando a vitória hoje. Talvez você estava, ou você estivesse, assim como Israel, sendo oprimido pelos midianitas. Ou seja, situações que estavam lhe oprimindo a sua mente. Você não conseguia dormir à noite, porque você não conseguia vencer esse obstáculo, esse desafio. Olhe para as coisas que Deus já está lhe dando e faça delas como um monumento. O monumento ele existe para quê? Para nos lembrar de algo. O diabo gosta de construir monumentos à nossa volta, cicatrizes do passado. Mas comece a levantar monumentos você.
Como assim, pastor? Comece a dizer: Senhor, eu me lembro quando o Senhor estendeu a sua mão e me fez pagar aquela dívida lá atrás. Senhor, eu me lembro quando o Senhor estendeu a sua mão e me tirou do vício, do cigarro, da bebida, da noite, da prostituição. Senhor, eu me lembro quando o Senhor restaurou a minha casa, quando o Senhor restaurou a minha sorte. E eu faço destes feitos como monumentos para me lembrar de tudo que o Senhor tem feito. E quando os meus inimigos se levantarem contra mim, eu terei a certeza de que o Senhor está comigo.